Seja bem-vinda e bem-vindo ao curso de formação em sistemas de avaliações educacionais. A avaliação educacional é uma importante ferramenta para a mensuração qualitativa e quantitativa das aprendizagens em sala de aula, por meio das avaliações internas, e para a promoção de políticas públicas com responsabilidade social a partir dos dados fornecidos pelas avaliações externas. Esses dois aspectos da avaliação educacional, interna e externa, funcionam de forma complementar em um processo imbricado para a promoção de uma educação de qualidade que fomente o desenvolvimento dos estudantes e garanta a equidade. Durante este curso, veremos os conceitos de avaliação educacional, os tipos de avaliação e suas diferenças, assim como eles se complementam. Veremos também os sistemas de avaliação, os processos de realização das avaliações, análise de dados e intervenções pedagógicas e indicadores educacionais. Outro aspecto relevante deste curso é que conheceremos algumas teorias de construção de testes e técnicas de análise de dados que se tornaram, ao longo do tempo e com os avanços tecnológicos, importantes aliados na gestão escolar, nas práticas educacionais dentro da sala de aula e no fornecimento de valiosos indicadores para a construção de políticas públicas. Discutiremos os avanços necessários nos processos que envolvem as avaliações educacionais internas e externas, bem como a constante necessidade de aproximação do fazer cotidiano dentro das salas de aulas com os órgãos gestores, pois é no espaço da sala de aula que são formuladas as avaliações internas e os gestores, por sua vez, são responsáveis pelas análises dos dados e pela devolutiva dos resultados das avaliações externas para toda a comunidade escolar e para a sociedade. Que este curso seja um momento proveitoso para todos nós. Bons estudos! Vamos começar este primeiro módulo refletindo sobre o conceito de avaliar. Segundo o Brasil-Irala, o ato de avaliar pode ser considerado constitutivo do ser humano, uma vez que, para qualquer tomada de decisão, é preciso uma avaliação prévia de uma dada situação e dos agentes nela envolvidos, a fim de se obter um determinado resultado de forma mais qualificada e satisfatória. Para Pires, em se tratando da avaliação educacional, a complexidade de conceituação deve-se ao envolvimento das concepções do educador, às orientações e aos instrumentos disponibilizados pelos pesquisadores da área para analisar o percurso de internalização do conhecimento pelo estudante sobre determinada habilidade ou conteúdo. Outro aspecto importante que devemos salientar sobre as avaliações educacionais é que, com o aprofundamento das metodologias de estudo, pesquisa e análise de dados, cada vez mais são considerados o contexto social dos estudantes e também da escola. Essa perspectiva de interpretação dos resultados auxilia nas tomadas de decisões para o planejamento e execução de intervenções que promovam a equidade. No âmbito escolar, o processo de avaliação das aprendizagens deve ser constante e contínuo. As diversas modalidades de aprendizagens dos estudantes requerem dos professores o cuidado em utilizar ferramentas de avaliação qualitativas e quantitativas. Além disso, os resultados obtidos nas avaliações realizadas em sala de aula funcionam como importantes indicadores que permitem aos professores e gestores escolares acompanhar e, se necessário, aperfeiçoar o planejamento pedagógico da escola para que as habilidades e competências possam ser consolidadas. Esse processo de avaliação em sala de aula, realizado pelo professor e sob supervisão da gestão escolar, se refere à avaliação interna. As habilidades e competências esperadas para cada etapa de escolaridade são mensuradas e geram importantes indicadores para a construção de políticas públicas por meio das avaliações externas. As avaliações externas são elaboradas e analisadas por agentes externos à escola e vieram, ao longo dos anos, por meio de muitos estudos e pesquisas, fornecendo importantes dados para a promoção da equidade, dos recursos e investimento na educação em nosso estado. Também fornecem dados para que cada regional e cada escola possa acompanhar o desempenho de seus estudantes.
Há análises fornecidas pelas avaliações externas que permitem identificar quais habilidades e competências estão sendo consolidadas de forma esperada e quais necessitam de intervenções. Como podemos observar, as avaliações internas e externas, cada uma com suas especificidades, são ferramentas complementares no fomento do processo de ensino-aprendizagem e nos avanços para a qualidade da educação em nosso estado. De acordo com Gatti, a sistematização dos estudos e das pesquisas sobre avaliação e rendimento escolar em larga escala no Brasil iniciaram-se em meados dos anos 1960 e 1970. Algumas décadas depois, em 1990, houve a criação do Sistema de Avaliação da Educação Básica, SAEB, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, vinculado ao Ministério da Educação, MEC. Em Minas Gerais, a Secretaria de Estado de Educação criou o Sistema Mineiro de Avaliação e Equidade da Educação Pública, SIMAV, no ano de 2000. No mesmo ano também, houve a primeira avaliação do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, PISA, que é desenvolvido pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. O ambiente escolar é permeado por situações dirigidas ou espontâneas que promovem o aprendizado. Ao expor os estudantes a um conteúdo, o professor ou a professora intencionou os objetivos e as metas de aprendizagem a serem alcançadas. Naturalmente, para verificar se os objetivos e metas ao elaborar a aula foram apreendidos, o professor ou a professora terá de realizar uma checagem dos conhecimentos de seus alunos sobre o conteúdo exposto em sala de aula. A avaliação da aprendizagem em sala de aula, seja ela qualitativa ou quantitativa, não deve ser considerada como um fim em si mesma, mas deve estar relacionada ao propósito da aprendizagem e, por conseguinte, também do conhecimento. Conforme vimos anteriormente, as avaliações realizadas pelo professor em sala de aula sob supervisão da gestão escolar são denominadas avaliações internas. As avaliações internas podem ser diagnósticas, formativas e somativas. As avaliações diagnósticas internas são realizadas com o objetivo de verificar os conhecimentos prévios dos estudantes ou o nível de aprendizagem sobre um conteúdo já trabalhado em sala de aula. Estrategicamente, as avaliações diagnósticas são realizadas no início do ano letivo, bimestre ou semestre, para que seus resultados possam nortear as próximas ações dos professores e especialistas. O principal objetivo da avaliação diagnóstica é sanar as lacunas entre o planejamento de conteúdo realizado pelos professores e a assimilação alcançada pelos estudantes. Essa modalidade de avaliação interna é fundamental para o direcionamento e os ajustes dos planos de aula dos professores, com o plano pedagógico apresentado no início do ano letivo à gestão escolar e em conformidade com o currículo referência de Minas Gerais. As avaliações formativas internas permitem que o próprio estudante acompanhe seu rendimento escolar durante o bimestre. Além disso, proporciona aos professores importantes indicativos dos conteúdos assimilados de forma satisfatória e quais conteúdos precisam de novas estratégias diretivas para evitar o maior número possível de fracassos no processo ensino-aprendizagem. Como podemos verificar, essa modalidade de avaliação interna é de vital importância tanto para o aluno quanto para o professor, pois o professor pode orientar suas ações e seus planos de aula a partir dos resultados de cada aluno ou de cada turma, permitindo assim ajustes nas estratégias e nos recursos didáticos a cada necessidade percebida. Nessa modalidade de avaliação, comumente são também aplicadas metodologias de aferição de forma qualitativa. Em relação aos estudantes, tal avaliação funciona como um importante instrumento de reflexão para o amadurecimento de sua autonomia e na responsabilização sobre seu processo de aprendizagem. As avaliações somativas internas têm por característica primária avaliar quantitativamente e de forma classificatória, por meio de notas ou conceitos, o aprendizado dos estudantes ao final de determinada etapa do ano escolar, que pode ser bimestre, semestre ou ao final do ano letivo. E as avaliações externas?
As avaliações externas são ferramentas fundamentais para mensurar a qualidade da educação oferecida nas escolas. Elas fornecem dados objetivos sobre o desempenho dos estudantes, auxiliando na construção de políticas públicas eficazes e promovendo a equidade educacional. As avaliações externas são realizadas por agentes externos à escola de forma padronizada e são aplicadas em larga escala, o que permite verificar os resultados entre diferentes escolas, municípios, estados e países. As modalidades de avaliações internas promovem o monitoramento das habilidades e competências a serem desenvolvidas durante cada etapa do processo escolar, estabelecendo relação direta entre o planejamento, a execução e os ajustes necessários para o êxito do processo. Os estudos e as reflexões sobre avaliações do contexto escolar promovem os avanços nas práticas, metodologias e propostas pedagógicas. Já as avaliações externas permitem o monitoramento da evolução dos processos avaliativos em larga escala. E ainda possibilitam o estabelecimento de parâmetros, auxiliam na construção de escalas e no entendimento de como os dados se comportam, proporcionando uma visão sistêmica. Chegamos ao final do módulo 1. Agora, não deixe de acessar o material de leitura e de fazer a atividade avaliativa.